Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem, tudo ok por aqui também. Muito bem. Vamos entender um pouquinho quem ensinou os apóstolos da Bíblia a escrever? Será que eles sabiam escrever? Quais os pontos devem ser considerados nessa interessante pergunta? Não acreditamos que isso tenha existido. Isso pelo movimento que a fonte primária sobre os personagens atuantes nas narrativas e que temos à nossa disposição é exclusivamente tirada do Novo Testamento. Mas vamos à explicação. Uma pessoa recebe o título de rabi é alguém com um amplo conhecimento das escrituras, isto é, geralmente possui grande parte do conteúdo decorado, interpretado, ensinado e palestrado pelos doutores do templo, que validam a capacidade de oratória, de persuasão, de carisma do orador sobre o assunto, sobre as escrituras. No judaísmo, a partir do quinto ano, o futuro rabi era colocado em uma doutrina educativa, dogmática, exaustiva. Sabe-se, portanto, que o foco era entender sobre as escrituras, interpretar as escrituras, fazer a leitura, escrever, leitura em hebraico, escrita em aramaico. Além disso, o estudante era examinado desde o início de sua caminhada no judaísmo, sobretudo quando era indicado por alguém de fora da curva, era colocado com rabis, professores mais intensos e também tinha uma construção educacional e programática bem mais profunda. Desta forma, uma separação do joio e do trigo era feita na base. As duas escolas da época de Jesus que faziam esse trabalho e que temos conhecimento são a escola de Hillel, avô de Gamaliel, professor de Paulo de Tarso, e a escola de Shammai. O Talmud é o resultado de debates e registros compilados destas duas escolas como foco teórico principal. Sendo assim, o que sabemos sobre Jesus e seus apóstolos, que os colocam como alfabetizados no judaísmo, existe alguma coisa? Na Bíblia, ele foi considerado como rabi, que debatia com os doutores da lei no templo. Então, é quase seguro pensar que os apóstolos aprenderam com Jesus, com base na Bíblia, sim ou não? Duas citações sobre Jesus ser considerado alfabetizado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele? Isso está em João capítulo 3, versículo 1 e 2. E logo aproximou-se Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Mateus capítulo 26, versículo 49. Pois bem, aqui Jesus é chamado de rabi, de mestre, de alguém que estudou os textos da Bíblia. Pois bem, vamos adiante. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria da graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas nos deixa explícito o que seria a atual sabedoria e qual seria a idade de Jesus. Ele teve uma infância obscura, ou seja, uma grande parcela de sua vida ficou escondida, especialmente dos 12 aos 30 anos. Na época de Jesus, o entendimento sobre menino estava alocado na idade de 5 a 12 anos. O autor de Lucas sabe disso. Bar Mishvah chegava aos 13 anos. Além disso, a educação e sabedoria tinham interpretações distintas. O estudo se referia ao cúmulo de informações e conhecimento da lei e da Torá. Já a sabedoria era a habilidade prática e moral de aplicar esse conhecimento no cotidiano. Sendo bastante otimista, não daria tempo para Jesus ser essa pessoa na infância somente com as informações que temos na Bíblia. O processo para se tornar um professor reconhecido envolvia um longo e rigoroso
período de estudo que poderia durar até 15 anos, começando na infância e terminando por volta dos 30 anos. A Mishnah era quando se considerava que alguém tinha autoridade para ensinar. Não raro, o aprendizado de um rabino, Talmidim, era designado apenas para os alunos da elite que pudessem pagar para continuarem seus estudos após os 12 e 13 anos, buscando um rabino renomado para ser seu discípulo, ou um talmide. Lembrando que só 1 a 3% eram alfabetizados na região dominada pelos romanos, inclusive essa porcentagem era de toda a demografia, não apenas dos judeus. Dito isso, qual era a condição financeira de Jesus? Jesus era um itinerante com uma sacola de moedas. Não era um homem rico e muito menos capaz de ter economizado algum tipo de riqueza financeira. Pelo menos a lacuna do tempo presente na Bíblia não nos fornece nenhuma possibilidade para isso. Tampouco propor que carpinteiros e pedreiros eram pessoas de posses, pessoas ricas. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. João, capítulo 1, versículo 46. Natanael expressou desrespeito e ceticismo, pois Nazaré era uma vila insignificante e sem prestígio na Galileia. Era vista como um lugar de gente pobre, simples e formada por caipiras. Fora da Bíblia, o que sabemos sobre a educação de Jesus? Jesus não teve acesso a nenhum tipo de educação formal necessária para se tornar o relato de Lucas, mesmo remotamente passivo de crédito. Não havia escolas em Nazaré para crianças camponesas frequentarem. A educação que Jesus recebeu teria vindo direto da sua família e, considerando seu status de trabalhador artesanal e diarista, ela teria sido quase exclusivamente centralizada em aprender o ofício de seu pai e de seus irmãos. Quem nos diz isso é Reza Aslan, no livro Zelota. Ao mesmo tempo, provavelmente não tinha muita educação. É possível que fosse semi-analfabeto. Jesus existiu ou não? Em Bart Ehrman, ele comenta sobre isso. Outros atores que defendem o analfabetismo de Jesus são André Chivitarese, professor de história, defende que Jesus era um judeu de origem campesina que provavelmente só falava aramaico e era analfabeto, considerando a falta de evidências históricas concretas sobre a alfabetização formal. Paulo Nogueira, doutorado em teologia da Universidade Heidelberg e fez pós-doutorado em história em New Unicamp. Além disso, Nogueira é reconhecido já há alguns anos como grande estudioso e referência para o estudo do chamado cristianismo primitivo da antiguidade. J. Neves, bacharel em teologia pela Faculdade João Calvino, especialização em teologia e pós-graduação em direitos humanos pela FAVENE, doutor honoris causas pelo Conselho de Pastores e Teólogos e Oficiais Evangélicos do Brasil e exterior, e muitos outros estudiosos. Quem ensinou os apóstolos da Bíblia a escrever? Apesar do longo texto tentando abranger os dois lados desta moeda, provavelmente Jesus e seus discípulos eram analfabetos. Haja vista que muitos profissionais de áreas bíblicas e correlatas concordam que, no contexto social da Galileia do século I, a alfabetização formal era rara e a capacidade de ler e escrever não era esperada de um camponês como Jesus, destacando que seu conhecimento das Escrituras poderia vir da instrução somente oral, ele apenas decorava os textos. Isso você pode buscar para conhecer melhor. Jesus Existiu ou Não, de Bart Ehrman, você pode ler, é um livro que traz muitas informações interessantes. Zelota, de Reza Aslan, também é um livro muito bacana de ler e importante, traz muita coisa sobre a história de Jesus. Uma outra história, Jesus de Nazaré, de André Chivitarese.
Uma breve história das origens do cristianismo de Paulo Nogueira, Como surgiu Jesus de J. A. Neves. Também é um bom livro para se entender o que se passou. Bom, e ainda temos como importante relato para entender que os apóstolos não escreveram os textos é que os 4 evangelhos do Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas e João, são anônimos. Os nomes que levam foram atribuídos pela tradição da igreja primitiva décadas depois de serem escritos. Vamos trazer alguns dados para você entender a ordem e a data de composição, as estimativas, pelo menos. O Evangelho de Marcos, escrito por volta do ano 65 a 75 depois de Cristo, aproximadamente 35 a 45 anos depois da morte de Jesus. É considerado o mais antigo e a fonte mais importante para Mateus e Lucas. O Evangelho de Mateus foi escrito lá pelos anos 80 a 90 depois de Cristo. Não foi escrito pelo apóstolo Mateus, mas por um autor anônimo, provavelmente um judeu cristão, que usou Marcos e uma fonte de ditos de Jesus conhecida como a fonte Q. O Evangelho de Lucas, escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, assim como o livro dos Atos dos Apóstolos, sendo ambos obras do mesmo autor, que não foi companheiro de Paulo, mas um cristão educado da segunda geração. O Evangelho de João, o mais tardio, escrito lá pelo ano 90, ano 110 depois de Cristo, por uma comunidade joanina e não pelo apóstolo João, filho de Zebedeu. A questão da autoria apostólica, nenhum dos apóstolos originais, que eram pescadores, cobradores de impostos, etc., era douto, no sentido de ser um escriba historiador treinado. Os textos escritos em grego sofisticado, especialmente Lucas, refletem uma formação de autores helenizados, não de galileus do século I. O que temos são textos que incorporam, editam e interpretam tradições orais e escritas que circulavam nas primeiras comunidades cristãs. Essas tradições podem, de fato, demontar aos ensinamentos e memórias dos apóstolos, mas passam por um longo processo de transmissão e reelaboração teológica antes de serem fixados por escrito. Em resumo, os evangelhos não são relatos jornalísticos e autobiografias escritas por testemunhas oculares no momento dos fatos. Eles são documentos de fé de segunda e terceira gerações de cristãos que escreveram para responder às necessidades, crises e questões teológicas de suas comunidades. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.